Todo desejo por conforto sufoca a minha alma. Busco por vida sempre. Essa incessante inquietude me alimenta, me libera e me faz livre. Com este texto, abro o Reset Humano desta semana, o episódio número 16, com o tema Pai Aventura, a experiência de vida que transforma pessoas. The water that becomes the sea, it holds me until I can't breathe at all. Um episódio mais que especial. Sempre digo que o Reset Humano é a vida contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Então, hoje, como Dia dos Pais, nada melhor do que falar com um pai e um pai aventura. Um pai que está acostumado a viajar em família. Ele é fundador de uma das primeiras lojas de e-commerce de produtos de aventuras no Brasil, lá por volta do ano 2000, que atualmente é a Nepal Montanismo. Gosta do simples, ama a natureza, promove no seu canal no YouTube inspirar pessoas a curtirem o mundo outdoor e aos poucos mudarem suas vidas para melhor. Nasceu em São Paulo, morou no Rio de Janeiro e também em BH. É um empresário, tem mais de 20 anos no mercado outdoor, administrador de empresa por formação, mas é um empreendedor. A frase que ele mais gosta e que inspira, e ele afirma isso de maneira muito contundente: viva o mundo outdoor e seja feliz. Suas aventuras inesquecíveis, eu particularmente diria que são as mais simples, mas ele afirma que as mais simples são as que modificam, e que talvez as mais marcantes tenham sido viajar sozinho de caiaque com o seu filho Nicolas, e também acampar e realizar pequenas trilhas com a família e ver a sua filha Liz crescendo desde bebê em uma barraca, e hoje tão integrada nesse ambiente. Acho que é uma das satisfações que ele mais carrega. Outras aventuras também que são muito marcantes na história dele: cruzar os Andes de bicicleta, e também acompanhado da sua esposa, cruzar da Alemanha até Veneza, pedalando. Essas são algumas experiências do meu convidado, que eu considero um convidado especial, um amigo que carrego para sempre. Pelo menos é o meu desejo. É daquelas pessoas que você conhece e reconhece como um espírito muito próximo de você. Eu conheço há pouco tempo, mas parece que eu conheço a vida inteira. Tenho o prazer enorme de falar aqui com Augusto, empresário e dono da Nepal Montanismo. Augusto, meu amigo, seja muito, mas muito, muito bem-vindo ao Reset Humano. E muito obrigado também por aceitar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser espetacular nesse dia tão especial para o Dia dos Pais. Eu sei que você é pai, eu também, então é uma aventura e também uma experiência única. Seja bem-vindo. Grande Fred Duclerc, cara, muito obrigado por me convidar para esse episódio do podcast Reset Humano. Eu acho um trabalho fantástico esse que você está fazendo, de poder trazer um pouquinho das pessoas poderem ouvir
sobre vivência outdoor em diversos aspectos. Dessa vez agora como pai aventura, né? Eu achei muito bacana você me convidar, porque você acompanha aí o que eu faço com os meus filhos, né? De inserir eles na vivência outdoor desde cedo. E também aproveitar para agradecer aí pela nossa amizade, uma amizade até que não é tão antiga, né? Mas ela é tão forte, tão sincera, né? E também, cara, pelo fato de você estar sempre disponível para compartilhar conhecimento. Isso você faz aqui na nossa loja física, com as visitas frequentes que você faz, sempre disposto a gravar um vídeo ou a fazer uma palestra aqui presencial, né? Com as lives que você já gravou conosco, todas com um público muito bom, assuntos muito interessantes que a gente sempre coloca de uma forma descontraída. Acho que isso que atrai bastante o pessoal que nos assiste, né? E agora com esse projeto Reset Humano também, as pessoas poderem estar dirigindo e escutar aqui um pouquinho de vivência outdoor. Eu acho isso fantástico, cara. É recíproco, Augusto, pode ter certeza disso. E muito obrigado, meu amigo, de verdade, de coração. Eu sempre digo que a amizade verdadeira, quando encontrada, vale mais que 100 anos, ou seja, vale vida. Vamos lá então. Aventura significa acontecimento imprevisto, surpreendente, empreendimento ousado, repleto de risco, de perigo. E pai significa homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor, homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos. Augusto, como é ser pai aventura? Ser pai aventura para mim, Fred, cara, eu acho que é algo muito fácil, né? Algo muito natural, porque estar num ambiente outdoor com os meus filhos, eu acho muito mais simples do que estar com eles, por exemplo, numa festinha de um amigo do colégio, dentro de um buffet. Eu tenho muita dificuldade com isso. Tenho dificuldade também até de enfrentar ali um dia em um shopping. Ou seja, ser pai aventura para mim é uma coisa muito natural, né? As pessoas que às vezes por desconhecimento, né, ligam a aventura ou a vivência outdoor, um camping, seja ele selvagem ou não, uma remada, uma travessia de caiaque oceânico, né? As pessoas encaram isso como um perigo muito grande, um risco muito grande, né? Quando na verdade há da gente lembrar que os maiores riscos, os maiores perigos estão dentro da cidade grande, né? Então, eu sempre levo os meus filhos para praticarem atividades outdoor dentro daquilo que eu conheço, né? Eu, por exemplo, não sou escalador, então eu nunca levei o meu filho para escalar. Eu teria ainda que fazer mais cursos de escalada, praticar bastante, me tornar um escalador para poder sentir a confiança em fazer, por exemplo, a segurança do meu filho. Isso, nesse momento agora, me tiraria da zona de conforto. Então eu não acho que é uma coisa legal de eu expor aos meus filhos, né? Mas dentro daquilo que eu conheço, daquilo que eu domino, eu levo com muita naturalidade. Então eu consigo minimizar os riscos, minimizar o perigo ao máximo, né? É lógico que a gente está num ambiente outdoor, fora do ambiente de quatro paredes. Existem alguns fatores naturais que podem ocorrer, coisas raras, que podem nos colocar em perigo, né? Mas eu tenho a certeza absoluta que mesmo dentro de casa, ou dirigindo dentro da cidade grande, ou você estando dentro de um shopping, os perigos, os riscos são maiores do que quando a gente vai para locais da natureza, locais mais isolados, os quais a gente já conhece e que a gente sabe que os perigos são muito menores, são riscos muito mais controlados, né? Então é isso daí. Eu acho que ser pai aventura é a gente proporcionar para os nossos filhos
vivência dentro daquilo que a gente já considera como zona de conforto ali na vivência outdoor, né? Então proporcionar essa vivência para eles de uma forma muito segura. E posso dizer que é impressionante como as crianças reagem de forma diferente, como elas se conectam de forma diferente com os pais e entre os irmãos, né? Quando eles estão num ambiente outdoor, longe das interferências do tipo eletrônicos, TV, esse tipo de coisa. Entendo você muito bem. A natureza é a nossa casa, onde nos conectamos e encaixamos toda a nossa essência bem melhor. Como foi que se descobriu um free spirit, como eu costumo chamar as pessoas que têm uma relação muito estreita, diria íntima, com a aventura na natureza, seja por terra, mar ou altura? Free spirit é uma expressão interessante, Fred. Olha, eu não me lembro exatamente quando foi que eu percebi assim que eu gostava muito de viajar, né? De viajar, de curtir a natureza, saída dos grandes centros, né? Porém eu me lembro assim, desde de pequeno, né? Eu morei em vários lugares. Meu pai trabalhava numa grande multinacional e ele por vezes era transferido de cidades, né? Eu nasci em São Paulo, fui transferido para o Rio de Janeiro, depois para Belo Horizonte, e depois voltamos para São Paulo, né? Mas me lembro já no Rio de Janeiro, ali eu estudava num colégio fazenda, no Recreio dos Bandeirantes, onde já tinha uma vivência outdoor muito grande, né? Seja no dia a dia da escola, onde a gente tinha atividades nas quadras olímpicas, sempre a céu aberto, não eram ginásios, né? A gente praticava natação, praticava corrida com bastão, corrida com obstáculos, coisas diferentes que nas escolas hoje dificilmente a gente encontra, né? E por vezes tinham até acampamentos dentro dessa escola. Então acho que deve ter sido provavelmente o meu primeiro contato com acampamentos, ainda bem pequenininho, né? Também me lembro de ter acampado com os meus pais também, naquelas barracas estruturais grandes, né? Mas foi ali já próximo de entrar na adolescência. Eu morava ali próximo da Serra do Curral, em Belo Horizonte, e a gente passava o dia na rua, né? Acho que como a maior parte das pessoas aqui da nossa idade faziam, a gente ficava na rua o dia inteiro, e a gente saía procurando caminhos para a gente poder andar mais de bicicleta. Então a gente começou a descobrir entradas ali na Serra do Curral, onde a gente subia com a nossa bicicleta. Talvez a gente não soubesse nem que o nome disso era mountain bike. E aí a gente ia sair lá do outro lado da Serra do Curral, então a gente seguia a linha do trem, ia parar no bairro do Belvedere, lá em Belo Horizonte, onde tinham mais entradas de outras trilhas. Em geral eram trilhas utilizadas por motociclistas, né? Ou motoqueiros, o pessoal trilheiro, né? E a gente fazia isso tudo de bike, né? Eu lembro de quando eu comecei, nenhum dos amigos tinham mountain bikes, mas logo foi surgindo essa expressão, e aí alguns amigos foram comprando mountain bikes para facilitar a prática desse esporte naquela região ali. Eu nunca tive uma mountain bike, eu sempre pratiquei com a minha bicicleta tradicional, sem marchas, então era pura curtição, né? Eu vivia o mundo outdoor sem frescura, apenas para curtir mesmo, para passar o tempo, né? Então eu acho que talvez venha dali, né? Anos depois, quando eu voltei para São Paulo, eu, por uma obrigação legal, tive que me inscrever, me alistar no Exército, né? Eu me alistei como voluntário e acabei entrando no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ali eu fiquei 1 ano e ali eu tive contato pela primeira vez com corridas na selva, né? Muitos amigos até dessa mesma turma partiram para a corrida de aventura. Alguns se destacaram bastante com equipes, aliás, com instituições de ensino nessa área, né? Eles dão treinamento de
de corridas de aventura até hoje. Então foi aonde ali eu conheci muito desse mundo outdoor, usando de algumas técnicas, né, alguma coisa que a gente aprendia ali, né? Em seguida fui trabalhar também numa multinacional, logo percebi que aquilo não é o que eu queria para mim, estar dentro de uma grande empresa e ser ali, de certa forma, comandado dentro de um horário específico, né? Então logo eu procurei abrir meu próprio negócio, montar minha própria empresa, né? E assim eu fiz, e foi nesse ramo do mercado de aventura, né? Em muito pouco tempo a gente acabou crescendo muito, fui convidado para viajar para o exterior, fiz minha primeira viagem para o exterior, então a convite, né? Não foi com a família, foi a convite até na ocasião do governo da Índia, né? Então ganhei aí uma viagem para lá, acabei indo parar no Nepal, onde fui conhecer o Himalaia. E ali comecei a me interessar muito por viagens ao exterior para praticar esporte. Comecei a fazer viagens para praticar o cicloturismo, levando já a minha atual esposa, que na ocasião era namorada, Andréia, né? E sempre fiquei muito antenado com qualquer atividade que pudesse aparecer, né? Então lá atrás, eu me lembro há pouco mais de 15 anos atrás, fazer minha primeira viagem de canoagem oceânica com Christian Fuchs, e ali comecei a me apaixonar pela canoagem oceânica. Anos depois vim a comprar o meu primeiro caiaque para poder fazer minhas viagens sozinho, né? Então foi assim, né? As coisas foram acontecendo, né? Não me lembro de um estalo em si, mas esse estilo de vida, né? Que está sempre chamando a gente para a natureza, né? Eu não troco uma viagem para fazer um cicloturismo, fazer uma travessia de caiaque ou uma travessia de trekking, subir uma montanha. No ano passado tive minha primeira experiência com montanhismo de altitude, né? Já achei sensacional, tô louco para voltar. Então eu não troco isso por uma viagem simplesmente cultural, naquele turismo tradicional que a gente conhece, às vezes de muito consumismo, né, de muitas compras, esse tipo de coisa assim não me anima em nada. Então eu combino muito com esse estilo de vida que eu tenho hoje, né? E é isso daí, ele me faz muito bem mesmo, sabe? São viagens que eu faço que quando eu volto para casa eu posso estar fisicamente cansado, né, por uma travessia que eu fiz, tá ali com o pé machucado de tanto que eu caminhei, né? Ou tá com os ombros um pouco doloridos de tanto ter remado, né? Porém, eu volto com uma tranquilidade, uma paz de espírito, um equilíbrio assim impressionante. E eu tento passar isso para outras pessoas hoje em dia, né? O tanto que isso faz bem. Amo histórias de vida. Sensacional, Augusto. Qual é o maior aprendizado em ser pai? Fred, eu acho que quando nasce uma criança, nasce um pai, né? Eu não tinha essa noção de que eu pudesse ser um pai com a intensidade que eu sou hoje, né? Então eu acabei aprendendo muita coisa. Uma delas, eu acho que é inevitável quando a gente é pai, acho que isso vale também para ser mãe, né? A gente começa a entender melhor o que foram nossos pais para nós, né? Então eu acho que isso é muito importante. E por outro lado, no meu caso, eu hoje eu acredito que eu sou uma pessoa muito menos egoísta, né? Quando a gente não tem filhos, todas as decisões que a gente tem são sempre pensadas em nós mesmos, né? Aquilo vai fazer bem para nós ou não vai, é aquilo que eu quero ou não é, aquilo é bom ou não é para mim, né? Mas a partir do momento que tem filhos envolvidos, essas decisões, nessas decisões a gente passa a analisar se será bom para o nosso filho, né? No caso eu sou pai de um casal, né? O Nicolas mais velho com 6 anos e a Liz
com 3 anos. Então, qualquer decisão que eu tomo na minha vida tem sempre eles envolvidos, né? E não só numa decisão de onde vamos morar ou em que escola vou colocá-los. Decisões aqui do que eu estou fazendo com a minha vida, onde é que eu trabalho, quanto tempo eu passo dedicado ao trabalho, para onde que nós vamos viajar, como é que nós vamos curtir nossos momentos de lazer, de que forma o ambiente em casa está equilibrado o suficiente para poder gerar para eles o melhor ambiente possível para eles crescerem. Então, coisas desse tipo, né? Eu acho que isso tudo a gente aprende quando a gente é pai, né? E eu te confesso que eu gosto muito mais hoje do que acontece com a minha vida hoje do que quando eu não era pai, né? Eu não perdi nada o fato de ser pai, né? Algumas pessoas podem pensar, puxa vida, mas se eu me tornar pai, talvez eu não possa fazer isso ou aquilo. E isso não aconteceu comigo. Eu continuei praticando todas as atividades que eu gostava. Consegui incluir meus filhos em diversas atividades dessa. E uso muito também das atividades outdoor, mesmo quando eu estou sozinho, que eu não vou com os meus filhos, eu uso para voltar um pai mais equilibrado, mais centrado para dentro de casa, né? Então, com relação ao aprendizado em ser pai, eu acho que é isso, né? Às vezes eu me pego ligando para o meu pai para fazer um elogio sobre a forma com que ele me criou, mesmo que naquele tempo, né, os pais eram diferentes, eles participavam menos em casa, né? Os pais trabalhavam mais e as tarefas eram mais dedicadas ao papel da mãe, né? Isso vem mudando, então o pai vem participando muito mais das tarefas do filho desde que ele nasce, né? É o que aconteceu lá em casa, mas eu compreendo muito do que se passou quando eu era criança e como que o meu pai teve que criar os 3 filhos, né? Então, e como isso é difícil, né? Você criar 3 filhos, como isso era lá atrás. O Brasil também já enfrentava crises de inflação nas alturas, né? E estava lá o meu pai sustentando 3 filhos da forma que dava. E ele fez isso com maestria, sempre nos deu uma boa educação, bons princípios, né? Então tudo isso eu acho que eu passei a dar mais valor, né, em sendo pai também. Então isso também é um aprendizado. Sempre falo que ser criado no medo limita a nossa evolução em avançar na vida. Então, eu acho que uma mensagem muito positiva é criarmos os filhos no sim, que é possível, e não na negatividade, no medo. Sempre digo que um momento para se tornar aprendizado é necessário ser marcante e relevante. Te pergunto, qual aventura você realizou quando criança que te marcou? E atualmente, qual você fez com seus filhos e família? Puxa vida, uma aventura marcante de quando eu era criança, Fred. Olha, para lembrar agora de alguma coisa que tenha marcado e que envolva aventura, talvez me fuja, mas, por exemplo, eu vou citar algo interessante. Eu morava no Rio de Janeiro, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, estudava no Colégio Souza Leão, que devia ser aproximadamente a uns 15 quarteirões de casa, né? E eu era bem novo ali, eu tinha 9, 10 anos. Meus pais pagavam uma pessoa que passava com uma caravana para buscar a gente na porta do prédio, mais um monte de outras crianças, e levar até o Colégio Souza Leão, né? Mas por muitas vezes eu acabava não pegando
esse carro dessa senhora, né? Não me lembro do nome dela. E eu fazia uma brincadeira comigo mesmo de tentar correr até o colégio, aqueles 15 quarteirões, e chegar antes dessa caravana que nos levava, né? E fiz isso algumas vezes. Eu me lembro disso, né? É tão gostosa essa memória, né? Porque para mim eu era uma criança e sair correndo naqueles quarteirões todos do bairro até chegar no colégio, chegar lá todo cansado e às vezes conseguir ganhar nessa corrida com o carro que levava as crianças, né? Isso para mim era uma grande aventura, né? Então é isso, né? Quando a gente é criança, uma grande aventura às vezes vem de um simples momento, né? De convívio outdoor fora de casa, né? Tudo ali fora de casa é uma aventura, né? Comentei que a gente fazia as nossas trilhas, né, de bicicleta, saindo ali pela Serra do Curral, indo parar lá no Belvedere, do outro lado da cidade. E aí a gente voltava, às vezes à noite, pela BR-040, todas crianças, né? E a gente tinha um longo caminho até chegar de volta em casa onde a gente morava. Então aquilo tudo ali era uma grande aventura, né? E esses tipos de aventura que a gente faz quando a gente é criança, elas são muito importantes assim para colocar para nós desde cedo, né? Alguns limites que a gente tenha para fazer a gente já começar a se conhecer, né? Dentro daquele cansaço físico extremo. Você saber que você precisa de um gás a mais para poder terminar, para chegar em casa, né? Você imagina, a gente fazia isso tudo quando não existia celular, né? Então a gente não tinha muita opção de chamar pai e mãe, achar eles com facilidade para salvar a gente de uma situação, de um local que a gente foi parar ali no final de uma trilha de bicicleta. Então só restava para nós a gente se virar, né? Então eu acho que é isso, acho que isso ensina muito as crianças, né? Deixar com que elas cuidem um pouquinho de si, que elas tenham essas decisões já desde cedo, que saibam se virar, né? A gente fica protegendo demais e às vezes acaba isso não sendo bom para eles, né? Quanto mais a gente protege, mais a gente está evitando que ele tenha um ensinamento ou que saiba se virar desde cedo, né? E isso vem muito da minha mãe, né? Minha mãe sempre criou os filhos de forma muito solta, assim, sabe? A gente podia fazer o que quisesse, voltar tarde para casa então eu tinha total liberdade a qualquer amigo falar que queria fazer um determinada aventura, vamos dizer, né? E eu podia falar, bora, eu vou junto, vamos lá. Eu não precisava ligar para minha mãe para pedir autorização, né? Então, comentando aí um pouquinho da segunda parte da sua pergunta, qual foi a aventura, né, que eu fiz atualmente com a minha família que mais tenha me marcado, né? Eu vou dizer que foi uma viagem de canoagem oceânica que eu fiz com o meu filho Nicolas. Uma viagem que foi só eu e ele, né? A gente foi remar ali para dentro do Mamanguá e passar 3 dias inteiros ali sozinhos. E essa viagem realmente foi muito marcante, porque estávamos só nós dois e o meu filho ele estava na ocasião ali para fazer 5 anos, né? Ele tinha de 4 para 5 anos. E a forma com que ele conversou comigo, as colocações que ele fez foram sensacionais, assim. É impressionante como as crianças, elas conseguem, até eu diria, filosofar com um adulto, assim. A gente pode chamar isso porque é uma filosofia natural, sem pretensão, que às vezes eles fazem com a gente. O meu filho me impressiona muito com as colocações que ele faz às vezes. E nessa viagem que a gente fez para o Mamanguá, a gente foi conhecendo, entrando ali nas comunidades para poder ver o Seu Dito, por exemplo, que produz até hoje barquinhos de madeira. E meu filho foi lá conhecer, aí eu comprei um barquinho para ele que o Seu Dito tinha acabado de fazer.
seu dito explicando como fazia aquilo dali, né? O Doca ali, por exemplo, que tem um restaurante no Mamanguá, junto com a dona Andréia, e ele explicando para nós as diferenças que ele via ali do Mamanguá de hoje para o que era há 20, 30 anos atrás, né, com relação à poluição, com como mudou também a questão da vegetação na toda aquela encosta do Mamanguá, todos os processos pelo qual aquilo dali passou. Então a gente escutar tudo aquilo, meu filho escutar tudo aquilo, ao final, por exemplo, quando a gente estava atravessando de volta para ir em direção a Paraty-Mirim, o meu filho ele meio que fez um resumo, né, de tudo, de toda aquela forma de vida do pessoal ali, né, como é que o pessoal faz para produzir as coisas, para se alimentar, como é que eles vão no supermercado. Ele sabe diferenciar os tipos de embarcação que existem. Então acho que é um aprendizado, esse aprendizado na natureza, uma pela criança estar desconectada de eletrônicos, de coisas que desviam a atenção, né? Então esse aprendizado, quando é feito num ambiente mais natural, eu acho que ele fixa mais, né? E a criança tem essa oportunidade mesmo de aprender ali na verdade, né? Com uma situação real acontecendo, né? Então isso é muito melhor do que o aprendizado até só nos livros, né? Então essa viagem com o Nicolas foi a viagem que mais me marcou, sabe? Tiveram outras, né? Cicloturismo com ele também que a gente fez, foi sensacional. Ele tinha 1 ano e pouco e trouxe para nós uma experiência muito diferente também, de estar na estrada e ter que se virar onde você vai dormir, como é que vai proporcionar para ele certa segurança à noite, né? Coisa que eu fazia com a Andréia antes, e a preocupação era só entre nós, né? Quando tem a criança ali, você já tem uma preocupação maior, então ensinou a gente a se virar também em família, assim, né? E diversas outras viagens que eu fiz também. Teve uma que me marcou bastante, que eu até coloquei um vídeo no YouTube, foi quando eu fui pela primeira vez para a montanha com o Nicolas, né? Que a gente subiu o Pico de Santo Agostinho, e ele subiu caminhando até o final sem falar que estava cansado. Eu fiquei impressionado. E aí quando a gente teve que descer de lá, que ele olhou né, aquela sensação de exposição à altura que dá mais na descida, né? Então ele ficou impressionado, aí ele me pediu o colo, né? Ele ficou com medo, e eu desci com ele no colo boa parte do trecho. E durante a madrugada ele me acordou para agradecer. Ele me agradeceu: papai, você me ajudou a descer a montanha. Então eu achei aquilo muito bonito, né? Ele estava ali, ele pegou no sono, depois acordou, ficou pensando um pouco na vida. Isso nós estamos falando de uma criança, né? Com 5 anos de idade, um pouquinho menos. E ele ter me acordado para dizer: papai, você me ajudou a descer a montanha. Não tem como não marcar, né? Ouvindo você me fez lembrar de 2 momentos muito especiais, assim, muito marcantes, que eu vou carregar para a vida inteira. Eu tenho 2 filhas, que é a Luna e a Evelyn, e as 2 me proporcionaram estes momentos. A Luna um dia devia ter uns 3 aninhos, mais ou menos. E nesse dia eu tava chateado, tava na cama, tava até acordando e não tava muito bem. Mas aí ela chegou bem pertinho, olhou bem nos meus olhos e falou: papai, eu vou te amar sempre. Eu vou te amar a vida inteira. E quando você não estiver mais aqui, eu vou continuar te amando. Porque eu já te amava mesmo antes de eu nascer. Aquilo tocou tão fortemente meu coração e minha alma, que eu pensei comigo: eu não tenho como ficar deprê e ficar chateado com um momento tão sublime como esse que uma criança está me fazendo, e
e sendo pai, né? Eu acho que foi um dos primeiros momentos de compreensão que eu tive como pai, né? E de uma criança tão pequena com tanta maturidade, né? Apesar que eu até acho que a Luna é um pouco precoce, mas em outro momento muito emocionante na minha vida eu gosto muito de jazz, né? E eu ouvi uma música muito o tempo inteiro, que é Like Star, né? Da Corinne Bailey e Ray. E a Evelyn chegou pertinho, também devia ter uns 3, 4 aninhos, nem 4, né? E ela adora cantar, ela tem um talento que é dela, eu já venho com isso, tá no DNA dela. E ela falou pra mim: papai, posso cantar uma música? Eu falei: pode, filha. Você acredita que com 3 aninhos ela começou a cantar Like Star pra mim em inglês? Eu chorei de emoção, né? Isso me remeteu a um desejo muito antigo meu, né? Eu sempre gostei das cantoras negras americanas, né? Que elas cantam soul, blues e jazz, né? Minhas divas são muitas do jazz, como Billie Holiday, Nina Simone, por aí vai. E eu lembro que eu sonhava quando jovem, mais jovem, né? Pô, eu podia casar com uma cantora, né? Uma cantora negra que pudesse cantar pra mim, porque eu acho que eu ia ser tão feliz. Ou ter uma filha assim, né? Então aquele momento pra mim me remeteu a um desejo e um sonho materializado. Então minha emoção foi tremenda. Então, ouvindo você agora, muito gostoso, você me fez lembrar disso, que momento especial. Obrigado por me remeter a esses 2 momentos tão especiais na minha vida. Bom, vamos em frente. Acompanho o seu trabalho e me considero seu amigo. E percebo muitas qualidades em você. E percebo que você tem grandes seguidores também no seu canal no YouTube, da Nepal Montanismo. Pelos vídeos que cria, principalmente pelas aventuras que você realiza em família. Faltam aventuras em famílias para serem criadas? Isto já não faz mais parte das famílias e do ser humano atualmente, Augusto? Obrigado, Fred. Eu acho que esse sentimento de amizade que nós temos, ele é recíproco. Cara, eu te considero bastante também, e fico admirado assim com o seu trabalho, com a forma com que você se relaciona conosco, até mesmo com as marcas que te apoiam assim. Então você é um exemplo, cara. Eu uso bastante seu nome quando eu estou conversando com outros empresários do nosso segmento. Eu até nem diria empresários, né? Com outros aventureiros como nós, né? Ser empresário no segmento de aventura ou no mercado outdoor no Brasil é algo muito difícil, né? Um nicho muito pequeno, né? Poucas pessoas conhecem isso tudo que a gente faz, então é bem difícil, assim. Cara, e é isso daí. A gente vem crescendo no YouTube ali de uma forma espontânea, sem nenhuma tentativa de inflar o nosso canal, pedindo cliques, pedindo likes, ou se inscreva aí, coisas desse tipo. Eu não faço isso no nosso canal. Eu apenas ali posto experiências outdoor que eu tenho, seja sozinho, em família, com grupos de amigos, para mostrar para as pessoas, para inspirar de alguma forma, né, as pessoas a iniciarem as atividades de trekking, de montanhismo, de remada, de camping em família, ou mesmo que as pessoas se aperfeiçoem dentro de algum tema, de alguma técnica, né, que a gente conhece por estar trabalhando com isso há muito tempo, apesar de eu sempre defender que as atividades outdoor não são algo científico, né? Então, coisas que funcionam de um jeito para funcionam de outro para outras pessoas, né? Mas
como a gente está envolvido nesse mercado e a gente tem muitos amigos nesse mercado, né? A gente acaba convivendo com muitas famílias que praticam aventura, né? Mas quando a gente sai deste meio, assim, dos nossos amigos deste mercado, fica bem raro a gente encontrar famílias que curtem realmente o mundo outdoor de uma forma mais intensa, né? É bem mais raro. Experiências outdoor que as pessoas conhecem mais no Brasil é ir até uma praia para ficar ali sentado o dia todo. Não tem muito essa experiência outdoor, pelo menos é muito difundida, né? De você fazer uma travessia com seus filhos, ou ir fazer um camping selvagem no local onde não tem realmente ninguém, sem estrutura nenhuma, com a sua família, coisas desse tipo, né? Então eu acho que falta bastante, assim, tem-se muito pouco no Brasil, né? Mesmo pessoas que viajam durante um tempo, viagens mais longas, né? Curtindo as atrações outdoor, né? A gente tem muito pouco no Brasil, mas o potencial é enorme, né? É enorme. No nosso país a gente tem uma infinidade de atrações no mundo outdoor, atrações naturais, né? Pra gente curtir, né? Nosso país é muito mais do que litoral, né? Aliás, o litoral também, ele é muito maior do que as pessoas imaginam, né? As pessoas vão lá para Ubatuba e querem ficar naquela praia que está super movimentada. E poucas ali sabem que se ela remar um caiaque oceânico ali por 1 hora, ela vai cair numa praia absolutamente linda, com uma água muito mais limpa e sem ninguém, né? Sem um vendedor gritando, sem uma latinha de cerveja, sem pessoas colocando som alto ali para você escutar. Então você escuta a natureza, curte o ambiente, curte a sua família, né? Curte um momento de verdadeira paz, né? Eu acho que falta bastante as pessoas perceberem que a gente vive num país enorme e que tem muitos locais interessantes para a gente explorar com a nossa família, né? De uma forma segura, de uma forma saudável, minimizando totalmente os riscos, como a gente já falou anteriormente, né? Então, é isso daí, né? Quando eu vejo, por exemplo, amigos de escola dos meus filhos e tudo, a gente percebe, né, como falta ainda. Alguns têm, né, muitos têm essa vivência outdoor, seja em fazendas ou em casas de praia, então, mas falta um pouquinho de colocar essa pitada de aventura para poder as crianças curtirem a natureza de uma forma um pouco diferente, né? Eu sou pai e sempre quis que meus filhos tivessem um espírito aventureiro como eu, espírito livre, free spirit. Mas percebo que isto às vezes já nasce conosco. Como ajudar a desenvolver uma alma aventureira em nossos filhos? Eu acho que você tem toda a razão, Fred. Algumas coisas nascem com as crianças, nascem conosco, né? O Nicolas, por exemplo, ele pratica muitas atividades outdoor comigo desde cedo, mas ele tem uns medos naturais dele, sabe? Ele sempre que chega no ambiente natural, ele leva algum tempo ali para se acostumar com os insetos que inevitavelmente a gente encontra mais no ambiente natural, né? Quando eu levei ele também as primeiras vezes para uma remada e tudo mais, aquele medo. Só que a gente vai ensinando a superar muitos desses receios, muitos desse medo. Então eu acho que a gente vai desenvolvendo aos poucos essa alma aventureira que você falou, né? Eu me lembro também de quando pequeno ser extremamente medroso, então talvez seja até algo genético, né, que passou para o Nicolas. E ainda hoje eu tenho muitos medos, né? Então, às vezes eu me pego numa travessia, num lugar onde tem muita exposição também à altura ali, e muitas vezes eu dou uns passos para trás e me volta aquele medo de infância, né?
E ali eu tenho que me equilibrar, né? Muitas vezes decidir, será que vale a pena eu continuar? Às vezes o cume está ali a 50 metros para cima, vai fazer alguma diferença para mim? Eu quero assinar aquele livro ali em cima, aqui já está muito bonito. Então já me peguei evitando às vezes passar por um momento de exposição, porque naquele dia eu estava com esse medo às vezes infantil do meu lado, né? Então isso acontece, né? Isso já aconteceu também em remadas, né? De eu estar em algum lugar distante com o meu caiaque e ali aquele medo de novo aparecer do meu lado, né? Principalmente no início, quando eu tinha pouca experiência, né? As primeiras entradas que eu fiz no mar sozinho e fui remar uma distância um pouco maior, esse medo estava ali do meu lado, me acompanhando, dizendo: e se o barco virar e você não conseguir subir? Mas foi a prática, a quantidade de cursos que eu fiz que foram me tornando um pouco mais habilidoso, mais confiante, né? Então eu passo a encarar esses momentos que me levariam a um medo maior, eu consigo encarar com muito mais tranquilidade hoje, né? Então eu acho que é isso que a gente pode fazer com nossos filhos, né? Simplesmente mostrar para eles a vivência outdoor em suas diversas facetas, né? E eles aprenderem, né, com eles mesmos ou às vezes observando a gente, né? Aprenderem a superar esses medos, esses momentos, né? Eu acho que isso é muito interessante da atividade outdoor, que a gente chama de gerenciamento de risco, né? Eu acho que as crianças desde cedo, sem dar esse nome muito sofisticado, elas vão aprendendo a gerenciar esse risco também, né? Então eu percebo que o Nicolas, quando ele vai viajar comigo, ele já sabe o que ele precisa para dentro de uma barraca, ele já sabe que ele precisa do isolante, do saco de dormir. E querendo ou não, isso ele já está gerenciando elementos do mundo outdoor ali, às vezes mesmo sem saber, né, de um risco de hipotermia, né? Vai ficando muito natural para ele, né? Tô dando um exemplo simples, mas para mostrar mesmo de como você desenvolve uma alma aventureira, né? Alguém que encara os desafios da natureza de uma forma muito natural, né? Como o próprio nome diz, né? E vale lembrar que isso é do ser humano, né? O ser humano ele não surgiu vivendo numa grande cidade, né? Isso foi uma coisa do desenvolvimento, mas o ser humano, quando olha para trás, ele se volta para o ambiente natural, né? Para os primórdios do tempo, né? Então a gente se adapta muito fácil ao ambiente natural, à natureza. A natureza está pronta para receber a gente de volta, né? E é ali que a gente consegue realmente se conectar com o mais íntimo de nós, né? Então é isso daí. Isso é desenvolver uma alma aventureira. O medo, para os que se aventuram, se mistura com adrenalina, dando sensação de susto e satisfação. Até parece às vezes que buscamos este sentimento em cada momento que evidenciamos numa aventura. Viajar para a montanha desconhecida, remar num caiaque ou até para um simples destino onde você não conhece nada, simplesmente sabe como chegar. O que nos leva ao próximo sentimento. E são sentimentos que nos despertam a querer sempre mais. Eu te pergunto, você encara o medo de algum jeito bem diferente? Os aventureiros também encaram de uma maneira diferente? Olha, Fred, a forma com que eu encaro o medo é engraçado. Eu sou um cara muito tímido, né, cara? Então, eu dentro dessa minha timidez, desde pequeno, né, eu encarei os meus medos de uma forma silenciosa, mais calado, né? Então, por exemplo, um dos maiores medos que eu tenho, cara, não tem nem a ver com o mundo outdoor,
É o medo, por exemplo, de falar em público, né? Estar na frente de um grande público. Às vezes você vai falar, puxa, mas você faz vídeos. É que durante os vídeos eu não estou na frente de um grande público, né? Então, esse é um medo que eu tenho de criança, sabe? Quando você tinha que fazer aquela apresentação ali na frente da escola. E eu acho até estranho, assim, eu não gosto nem muito de expor meu filho a isso, porque ele também tem essa timidez, assim, grande. E eu acho assim desnecessário expor a criança a algumas situações que podem ser traumáticas para ela, né? Isso vale também para o mundo outdoor, né? A gente leva as crianças para o mundo outdoor, mas a gente tem que entender ali o tamanho do medo que a criança está sentindo, a gente ensinar, tentar mostrar que pode não ser tão perigoso quanto inicialmente ele avalia, né? Mas saber voltar atrás, né? Saber não expor a criança a um trauma, né? A não exagerar, né? Então, e as pessoas sim encaram de forma diferente, né? As pessoas são diferentes, né? Expõem seus sentimentos de forma diferente, têm medos diferentes, né? Então sim, são pessoas diferentes, a forma com que elas vão encarar o medo também será diferente de uma pessoa para outra, né? Eu já vi situações de muito desespero numa travessia, de pessoas com medo de altitude assim, mas de uma forma muito desesperada, chorando, né? Mas já vi muitas pessoas nessa situação ainda assim se superarem, fazerem e comemorar logo em seguida, né? Terem vencido esse medo, né? Mesmo eu, né, que tenho medos às vezes que também, mesmo de uma forma ali mais calada ou mais controlada, né? Eu gosto muito de conseguir superar aquele meu medo e em seguida eu comemoro dentro de mim, né? De ter me deixado mais forte por mais aquela superação, né? Então é isso, né? Eu acho que... E também essa adrenalina que você comentou na pergunta, já a sensação de susto que você colocou, eu já diria que, eu não sei se ele é tão esperado, mas não gosto muito de levar susto, não. Porque às vezes susto, quando a gente está falando de ambiente, por exemplo, de montanha, onde a gravidade não dorme, esse susto ele pode ser tarde demais, né? Mas sim, a adrenalina, o medo, isso tudo acho que faz parte, cada um encara a sua maneira, né? Eu sempre afirmo que medo é um termômetro inteligente do corpo. Ele nos deixa alerta e não evita que avancemos. Agora, o pavor sim, o pavor trava você e aí você não avança. O autoconhecimento faz parte da experiência de se aventurar. Aprendemos coisas que num escritório jamais você teria essa oportunidade e nem o tempo livre de viver isso, de viver essa conexão com o ambiente natural. O que você aprendeu na natureza que seus pais não te ensinaram? A natureza ela ensina a gente, Fred, principalmente, que a gente não está no comando de tudo, né? E que também não é só a gente virar para o lado e pedir ajuda para a mãe, para o pai, né? Você até colocou aí do que os pais não te ensinaram, né? Então você não tem muito esse negócio de vou pedir para o papai e mamãe, vou pedir ajuda aqui, alguém vai me tirar desse local remoto onde eu me meti, né? Então faz parte demais, é isso daí que vale, né? O autoconhecimento, né? Você conhecer a fundo os seus limites, se conhecer a forma com que você se porta mediante problemas, mediante o seu medo, como a gente estava falando, e isso daí vai se somando, né? E é um processo contínuo, né? A gente até fez uma live com o Cavalari sobre aventura e autoconhecimento, né? Onde o Cavalari colocou justamente isso, né? Esse processo contínuo de aprendizado sobre nós mesmos, né?
a gente entender as nossas aflições, a gente colocar em ordem os nossos pensamentos, para a gente poder tá sempre organizando as nossas ideias sobre quem nós somos, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente está preparado para encarar os desafios da vida, não só na natureza, né, como no dia a dia, né? Você colocou aí que às vezes no escritório a gente não tem tempo de viver essa conexão com o ambiente da natureza, sim, mas a gente tem a oportunidade na natureza de aprender como lidar melhor com problemas que a gente tem no dia a dia do ambiente de escritório, né? Então, uma coisa ajuda na outra, né? O ambiente outdoor ajuda demais, ensina demais a gente a como conviver dentro de uma cidade grande como São Paulo, dentro de uma empresa grande, dentro dos problemas que estressam a gente no dia a dia, né? Você consegue, a partir dos ensinamentos da natureza, né, principalmente do autoconhecimento que ela proporciona para nós, você poder ter um equilíbrio maior no seu dia a dia, né? Então eu acho que isso não necessariamente são os nossos pais que vão nos ensinar, né? Eles podem nos colocar em situações onde a gente vai aprender isso, né? Que é o que a gente tenta fazer levando nossos filhos para o mundo outdoor, né? Para que eles tenham essas experiências naturais, possam resolver os seus pequenos problemas ali que vão surgindo na natureza, e ali eles já vão se autoconhecendo, né? Então, eles irem acumulando esse autoconhecimento desde pequeno, eu acho que é muito importante, né? Mesmo que eles não tenham, né, a noção exata dessa expressão autoconhecimento, mas eles estão incorporando conhecimento sobre si mesmo de uma forma empírica, né? Autoconhecimento é um processo contínuo em nossas vidas, com certeza. Excelente. Família é um conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem. Grupo de indivíduos constituído pelo mesmo sangue, que percebemos que tem mais em comum que apenas laços de sangue. São essas pessoas que passam a se tornar essenciais em nossas vidas. Atualmente, vejo o conceito mais amplo, como famílias constituídas por dois indivíduos, por um indivíduo e um animal de estimação, e claro, a família tradicional. E outras formas de famílias também. O que é família para você? A gente pode separar isso em alguns grupos, né, Fred? Família, né? A gente, quando vê alguma pessoa que a gente parece que conhece na rua, a gente fala, poxa, aquele rosto me parece familiar, né? Aquela pessoa é familiar. E a gente não lembra de onde a gente conhece, né? Então, só aí a gente pode, né, partir para esse conceito mais amplo de que família são todas aquelas pessoas com o qual a gente já tem algum tipo de relacionamento já há algum tempo, né? Depois disso, a gente pode considerar como uma família mais próxima e ainda mais conectada, né? Aquela família de sangue, né? Que a gente conhece desde que a gente nasceu, né? São as pessoas que nos carregaram no colo, são os primos que cresceram junto conosco, são os nossos tios que a gente acompanhava a conversa entre eles quando pequenos, né? Então isso é a nossa grande família, né? E depois a gente vai constituindo uma nova família quando a gente se casa, quando a gente tem nossos filhos, que é aquela família menor, né, mais próxima ali, que está junta todos os dias, né? Então eu consigo enxergar esses três conceitos de família, né? E para todos eles eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu respeito e tenho essa vontade de estar próximo de todos os amigos que eu gosto, né?
de ter esses reencontros com amigos, de receber aqui amigos do trabalho na loja para um bate-papo, sabe? E aí eu parto para o grupo de família de sangue, como sempre, desde de pequeno, eu sempre gostei dos encontros de família, sabe? De escutar meus tios conversando com meus pais, de ver as brincadeiras que os meus primos mais velhos faziam, ou de participar das brincadeiras com os primos da idade parecida com a minha, né? Então tenho um carinho muito grande quando eu reencontro qualquer familiar, sabe? Eu consigo me remeter a esses momentos de quando eu era criança, né? Até hoje eu tenho esse mesmo sentimento quando eu tô próximo de qualquer familiar meu. Então eu gosto bastante de encontro de família, né? E a família dentro de casa, né? Essa família que a gente escolhe, né? A esposa, e aí a gente decide ter os filhos, e a gente consegue participar um pouco de escrever essas páginas em branco que nascem com a criança, né? Eu acho isso muito bonito, e a gente ir constituindo aquela história de família que aqueles pequenos seres humanos vão levar quando eles virarem adultos, né? Vai ser aquilo que eles vão enxergar como a família mais próxima, né? Então, é isso, né? Isso é família para mim, né? Esses três conceitos, né? Do mais amplo até a gente ir reduzindo para esse conceito da família que a gente convive todos os dias. Em qualquer aventura, seguimos melhor nossos instintos. Eles ficam mais aguçados e essa prática fica mais familiar. Somos mais espontâneos, sempre aberto para o novo, tendo mais empatia e mais amor com o próximo. Você acha que perdemos esta conexão com a natureza? Eu acho sim, Fred. A gente perdeu muito essa conexão com a natureza. E o ambiente da natureza, ele sempre coloca o melhor e o pior de nós para fora, sabe? A gente não consegue esconder o que a gente é quando a gente está já no segundo, terceiro dia de uma travessia. A gente fica muito mais verdadeiro, né? Então, os amigos que a gente tem, com os quais a gente já participou de momentos assim, a gente se conhece muito mais, né? Então ficam amizades mais verdadeiras também. E é isso, né? Eu acho muito que se todas as pessoas voltassem a se conectar com a natureza, a gente teria um ambiente, falando aí do ambiente de trabalho, o ambiente empresarial, né? O ambiente político principalmente. A gente andou vendo cenas bizarras aí no cenário político, né? Reuniões assim, utilizando palavreados bizarros assim, porque que chegou a ser estranho, né? A gente era melhor que não tivessem mostrado aquilo para nós, né? A gente imaginar que a gente tem governantes que conversam daquela forma, né? Então eu acho que essas pessoas todas estão precisando conviver mais com o ambiente natural, com a natureza, para poder terem mais amor, né? Mais amor consigo mesmas, mais amor com o próximo, mais amor com o seu país. E eu não falo de amor ao país simplesmente por bravata, né? Por você usar expressões, até que expressões que a gente usava no tempo do exército, né? De Brasil acima de tudo, né? Eu acho que isso nada adianta se você, nas suas palavras, se você, no relacionamento que você tem com as pessoas, você não tem um real respeito, né, por quem está do seu lado, por quem está te escutando, por quem vai te escutar, né? Então, no caso dos políticos, para as pessoas para as quais eles governam, né? Então, quando não existe esse amor, eu acho que cai por água abaixo essas frases, essas bravatas de Brasil acima de tudo, né? Então,
vamos considerar que um pouquinho mais de convivência, de conexão com a natureza faria muito bem para todas as pessoas, independente do que elas fazem e independente também da idade, sabe? Gente que pratica, a gente já encontrou com pessoas de todas as idades, né, na natureza, desde a criança até a pessoa bem mais velha, né? E engraçado que fazendo cicloturismo até na Europa, isso eu tô falando de, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu e a minha esposa, né, a gente cruzava com casais de idosos fazendo trekking, por exemplo, naquelas Black Forest na Alemanha, né? E a gente imaginava, caramba, eles andaram muito para chegar até aqui, porque a gente tinha pedalado já por algumas horas para estar naquele local, já um pouquinho distante, né, de qualquer vilarejozinho. Então a gente falava, nossa, eles caminharam muitas horas para chegar até aqui. E sem a frescura da idade, né? Casais que a gente estimava ali terem mais de 80 anos cada um, né? Então não tem idade para você fazer essa conexão com a natureza. Eu acho que isso não pode perder. Faz bem para todo mundo. Olha, eu posso dizer que quando volto das expedições nas montanhas, eu volto conectado totalmente e demora. Eu acho que isso se deve porque no meu caso e talvez no seu, a gente está continuamente no meio natural. Então essa conexão fica contínua, para nós não é desconhecido. É uma conexão já identificada, codificada e que já faz parte da nossa vida, né? E isso me faz lembrar que, como nós somos natureza e quando praticamos essa experiência na natureza, essa conexão é simultânea, a não ser que você não queira viver isso. Sempre digo que viver na Terra é a maior aventura de nossa vida. Gosto de colecionar, eu particularmente, experiências para que no final eu tenha escrito uma história bonita, uma história linda. Se você pudesse viajar para o passado, em que uma máquina do tempo, que conselho você daria a si mesmo quando você era criança, sabendo que vai crescer e virar um adulto? Pô, se eu recebesse uma visita minha mesmo, quando eu era criança, sabendo que eu me tornei um adulto, primeiramente eu ficaria bem tranquilizado, porque é engraçado, quando eu era pequeno, tinham algumas previsões sobre o futuro que me deixavam tão assustado, sabe? Faz parte daqueles medos de criança, né? A gente tinha previsões de fim do mundo, né? Fim do mundo seria no ano 2000, mas teve outras datas anteriores também. Depois veio a tal de 2012. Então, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo dessas previsões catastróficas. Mas deixando essa bobagem de lado, se eu pudesse voltar atrás, cara, voltar no tempo dessa forma e falar comigo mesmo, talvez eu tentasse colocar para mim ali de uma forma que eu como criança pudesse entender da importância dos meus pais, da minha avó, né, que era viva na ocasião, da importância deles para mim, né, e da importância minha também para eles, né. Então, que eu desse a maior atenção possível a esses momentos de vivência com os meus pais. Eu não diria para eu viver mais ou menos o mundo outdoor. Eu acho que isso foi na medida certa para mim. Talvez se tivesse sido mais por influência dos meus pais, maravilha, mas eu não mexeria nesse ponto. Mas tentaria colocar realmente na minha cabeça
viva com a intensidade maior possível os seus pais, né? E a gente está falando de Dia dos Pais agora, né? Nesse final de semana, então eu acho que isso cabe muito nessa minha resposta para essa pergunta, Fred. Sensacional. Como manter o espírito de criança, né? Foi isso que quis, na verdade, resgatar nessa pergunta. E percebo que valeu a pena. O tempo inteiro estamos recebendo informações, ou seja, estímulos contínuos, praticamente boa parte do dia. Estamos sempre conectados. E o cérebro, eu acho que às vezes já não acompanha tanto estímulo assim. Estamos conectados, como eu disse, totalmente, o tempo inteiro. Você acredita que exerce alguma influência ou é mais influenciado pelo mundo? Fred, não há dúvida de que eu sou muito mais influenciado pelo mundo do que exerço alguma influência, né? Eu acredito também que eu exerço uma influência, mas porque a gente tem, né, familiares, pessoas que nos amam, pessoas que nos admiram, às vezes como profissional, por aí vai, né? Mas a quantidade de informações que a gente recebe, né, que uma pessoa recebe, de tudo que está acontecendo à volta dela, de tudo que ela assiste, né? Então a gente é muito mais influenciado, né? Mesmo ídolos, né? Se você pegar qualquer um de nossos ídolos, ele tem, e você conversar com eles, eles não são do jeito que eles são por mera casualidade, né? Eles têm seus ídolos também, eles têm as pessoas que influenciaram eles, né? Então é isso daí. Agora, falando dessa influência, né, que às vezes a gente até escuta essa expressão, já escutei de clientes aqui na loja. Uma vez um cliente falou isso pra mim, né? Pô, você não sabe, mas você é um influenciador. E aí tava vindo aqui para comprar uma mochila para carregar criança, né? E aquilo me fez parar para pensar, né? Então eu venho sempre aprimorando a forma com que a gente faz o nosso canal do YouTube para levar mais pessoas para a prática outdoor, né? E eu sempre mostrar isso de uma forma verdadeira sobre os sentimentos, sobre tudo aquilo que eu sinto quando eu estou no ambiente outdoor, né? Então aprendi a fazer isso, né? Às vezes numa narração onde eu me emociono, eu manter aquele trecho ao invés de eu tirar, porque é bom que as pessoas acompanhem realmente o que passa pela minha cabeça quando eu assisto novamente aquelas imagens ou quando eu estou naquele contexto do filme que está passando, né? Então eu gosto muito de colocar isso da forma mais verdadeira possível. Eu acho que é uma forma da gente, se a gente influenciar, a gente pelo menos influenciar para algo que é verdadeiro, né? Não é fake, né? Então é isso, cara. E os estímulos hoje são muitos, né, cara? A gente é bombardeado hoje com as redes sociais, né? Você pega o Instagram ali, você vai passando o dedo para cima, você é bombardeado com um monte de cena ali, né? E a gente fica com aquele mundo um pouco irreal na cabeça, né? A gente tem sempre que se lembrar disso, né? Se lembrar de que o mundo não é o Instagram, o mundo não é um Facebook, né? A gente precisa voltar nossos olhos para a verdade, né? E a verdade é assim, são momentos alegres, momentos às vezes tristes, são emoções. O mundo não é só gargalhadas, só risadas, só fotos sorrindo, né? A gente, quando vai para a natureza, tem momentos que a gente sofre, que a gente se cansa, que a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui, né? E é lindo que ao final de tudo isso a gente percebe pelas dificuldades que a gente passou e por quanto aquilo nos fez crescer, né?
Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que se essa forma com que eu enxergo tudo isso puder influenciar alguém, bacana, eu acho que é válido, é um sentimento verdadeiro que eu tento passar. Temos que ter sempre cuidado e o respeito com quem inspiramos. E eu particularmente gosto muito de questionar meus heróis, porque com isso eu exercito a reflexão e aprendo e aprimoro. E claro, você aprimorando, você melhora o que você mais faz, aquilo que você faz com mais paixão, com mais gosto. Augusto, você tem uma relação bem estreita com o aprendizado em ambiente natural. Alguém te influenciou? Colaborou com esta característica ou você já nasceu com ela? Ou seja, já veio com o DNA, com toda essa codificação? Olha, Fred, fora o fato de eu ter estudado num colégio fazenda quando pequeno e ter acampado algumas poucas vezes ali com os meus pais quando eu era bem pequenininho, depois disso esse contato com o mundo outdoor no que tange a exemplos assim de famílias não houve. Então eu não posso dizer que eu fui influenciado por isso. Porém eu consigo identificar características ali da minha mãe como socióloga, como sempre uma pessoa pensadora e com esse pensamento mais crítico sobre a vida, sobre as questões humanas, né? Eu acho que isso daí pode ter sido uma coisa que me levou à busca do ambiente outdoor depois de adulto também, né? Para poder ter esse autoconhecimento e ter esse meu tempo para essas reflexões, né? Eu acho que isso pode ter colaborado. Não acredito que eu nasci assim, eu acho que não, né? A gente pode considerar que o ser humano nos primórdios, o ambiente natural para ele é natural, né? Mas não que eu na cidade grande nasci assim, não acredito nisso não. Mas isso vai se encaixando, né? A gente vai ganhando conforto nessa vivência outdoor e vai buscando isso cada vez mais, né? E o fato de eu ter montado uma empresa no mundo outdoor, né? Assim como você que também buscou no mundo outdoor o seu meio de vida, né? Você veio do mercado corporativo, né? E até que você decidiu trabalhar como guia de montanha, né? Então isso levou com mais intensidade a vivência outdoor para sua vida, da mesma forma para a minha, né? Como eu trabalho com isso, né? Eu vendo equipamentos para quem está indo curtir o mundo outdoor, isso naturalmente me levou também a curtir mais o mundo outdoor, né? Para poder me tornar, de certa forma, um especialista naquilo que eu faço, né? Então eu acho que foi assim. Se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E gostamos de tantas coisas que não fazemos? Concorda com esta frase? Por quê? Eu acho que isso é verdade, né? A gente gasta muito tempo realmente fazendo coisas que a gente não gosta e pouco tempo para fazer as coisas que a gente realmente gosta, né? Talvez eu diria que isso é natural na medida de que se a gente fizesse demais aquilo que a gente gosta, a gente muito provavelmente deixaria de gostar. Isso é um pouco natural do ser humano, né? Aquela coisa do amor platônico, né? E quando você tem um amor por determinada pessoa, você admira ela demais, e a partir do momento que você a conhece, que você convive muito com ela, você vai perdendo boa parte desse amor, boa parte
dessa admiração que você tem por essa pessoa, né? Isso acontece e é natural do ser humano, né? Então ele tem que aprender a se reinventar, né? A colocar novos desafios naquele relacionamento para poder voltar a enxergar a pessoa que está do seu lado como o seu grande amor ou a pessoa que você admira, né? Então eu acho que é da mesma forma isso com relação à prática das coisas que a gente gosta demais, né? Você pode gostar demais de tomar um sorvete, mas a partir do momento que você tomar todo dia sorvete, você vai enjoar muito rápido, né? Se você também for todos os dias para o ambiente outdoor, capaz também de você enjoar muito rápido. Então as coisas têm que ser feitas com equilíbrio, né? E boa parte da nossa vida ela acaba se passando no que a gente precisa, né? Buscar a nossa sobrevivência, buscar o nosso sustento, né? Você ter condição de sustentar a sua família, sustentar os seus prazeres, né? Então é por isso que a gente trabalha mais do que se diverte, né? Agora, por outro lado, né? Eu acho que as pessoas não precisam também se tornarem escravas de um trabalho que elas não gostam, né? Elas podem trabalhar com assuntos mais leves, com assuntos que elas têm interesse, né? Eu, por exemplo, o primeiro e-commerce que eu montei não era um ramo que eu gostava muito, e eu rapidamente percebi isso. Eu tive essa habilidade de perceber isso mesmo quando jovem, assim. Eu acho que isso foi uma das escolhas importantes que eu fiz lá atrás. Eu falei, não, eu quero trabalhar com algo que seja um assunto que seja mais leve, que eu goste. Aí eu parti para esse do esporte outdoor, né? E venho fazendo isso há 20 anos, né? Então, e faço com gosto ainda, né? Eu consigo conversar aqui com um cliente, com um fornecedor com vontade, né? Para mim não é chato ter que vir trabalhar, né? Às vezes tem que acordar um pouco mais cedo, mas como eu sou proprietário do meu negócio, então às vezes eu me dou a esse direito de dormir até mais tarde, também dormir tarde, né? Então é isso daí, né? As pessoas não precisam ser escravas de fazer algo que ela realmente não goste para poder ter que curtir tão pouco aqueles momentos de liberdade, de final de semana, de feriado, de férias, né? É isso aí. Eu me avalio o tempo inteiro, o tempo todo, para evitar fazer coisas que não gosto. Tento me cercar de pessoas com qualidade e relevância. Eu vivo com certeza por amor à vida. E aumentar cada vez mais as minhas experiências que amo. Mas sei que às vezes não é fácil. E você sabe que a maior decisão que eu tive na minha vida foi voltar para a minha essência. E aí mudar de trabalho, na época que eu trabalhava no corporativo, e trabalhar com sonhos, trabalhar com pessoas, mas sonhos e pessoas na montanha. E essa mudança foi uma decisão, não foi uma mudança baseada em frustração porque eu trabalhava no corporativo. Não, simplesmente quis estar próximo da minha essência. Fiz esse comentário aí um pouquinho para dividir um pouquinho dessa minha experiência com os ouvintes do Reset. E também, ouvindo a tua pergunta, me lembrou imediatamente isso. Como eu sempre digo, conversa boa, ainda mais especial no Dia dos Pais, passa bem rápido. E queria te fazer uma pergunta bem simples, mas eu acho que ela é bem profunda. O que é felicidade para você? Você é feliz? Eu tenho uma dificuldade de conceituar felicidade, Fred.
Eu posso divagar a esse respeito, mas eu não acho que eu vou chegar num conceito correto de felicidade. E também não sei te dizer se eu sou feliz ou não, né? Mas assim, todos sabem, né, que a vida ela é feita de momentos de altos e baixos. Todos nós vivemos momentos alegres, de euforia, e também momentos de uma maior tristeza, talvez. Isso é normal do ser humano, né? Isso só não é normal quando ele é de uma forma exagerada, né? Esses altos e baixos, eles vêm ao longo dos dias, das semanas. Então você num mês pode passar por alguns momentos alegres, alguns mais tristes, mas em geral há um equilíbrio, né? Entre esses dois sentimentos, entre esses momentos em que você tem esses dois sentimentos, você sabe lidar bem com isso, né? Então eu acho que saber lidar com esses sentimentos e manter uma vida equilibrada, eu acho que de certa forma eu posso conceituar isso como sendo felicidade, né? E dessa forma eu me colocaria como uma pessoa feliz, né? Agora eu poderia misturar um pouco esse sentimento de felicidade com a alegria que eu tenho, né, de estar com os meus filhos, né, de curtir os momentos simples com eles, né? Eu estava nesse final de semana na fazenda, aliás não é fazenda minha, é uma fazenda que eu frequento ali no sítio Três Pedras, né? E numa rede com meus filhos, né, levei minha rede, botei ali numa infinidade de mangueiras que eles têm, plantação, né, de mangueiras, né? Então estiquei ali minha rede e fiquei ali com os meus filhos tocando violão e os dois na rede comigo, balançando e cantando juntos, sabe? Eles gostam muito de pedir música de improviso, né, com palavras engraçadas. E como isso me faz feliz, sabe? Como isso me deixa alegre, sabe? Ou eu na hora de dormir, passar ali nas crianças e dar um beijinho nelas, que elas estão dormindo, fazer um carinho, sabe? Isso me deixa muito feliz, sabe? Ver as crianças crescerem. Então um pouco é isso, né? Isso é felicidade pra mim, isso é alegria. Eu me considero uma pessoa feliz assim, porque eu tenho esse equilíbrio em casa, né? Eu não tenho aflições demais, eu sei lidar com os problemas do dia a dia, então eu acho que, de certa forma, eu sou uma pessoa feliz. Mas isso não quer dizer que eu tenho também minhas tristezas, né? E essas a gente não mostra nas redes sociais, né? Apesar de eu usar muito pouco, mas eu tô dizendo no geral, né? As pessoas não mostram, né? Elas não deixam os momentos que ela tá triste ali, né? Às vezes a gente vê uma coisa ou outra salpicada, mas em geral a gente vê um número muito grande de imagens sempre alegres para poucos sentimentos ali dos baixos que a gente fala, né? Então as pessoas sabendo que isso é normal, que todas as pessoas têm também baixos, né? Pode ser a pessoa mais famosa, rica do mundo, ela também tem baixos, né? É isso aí. Bom, estamos chegando ao final e queria fazer esse comentário baseado na sua resposta. Para mim, felicidade é um estado de espírito. Posso hoje não estar feliz, posso estar triste, mas a minha essência é feliz. E você sabe que, e aos ouvintes aqui do Reset, a menor memória que nós temos é a celular. Se eu penso diariamente e dou um comando negativo, com certeza, imagina todas as células do nosso corpo recebendo esse estímulo. Com certeza, nosso corpo vai ficar triste. Por isso, ter ciência e se autoconhecer é fundamental para estimular sempre a conexão no positivo, naquilo que nos alimenta e nos move. É isso.
Fred, eu que agradeço muito ter participado desse episódio do podcast Reset Humano. Adorei aqui compartilhar as minhas experiências em família e poder, talvez, ter inspirado alguns outros pais, algumas outras mães a fazerem o mesmo com seus filhos, né? Eu acho que não tem nada a perder levar seu filho para o mundo outdoor. É uma atividade que você pode fazer gastando muito pouco, sem comprar muitos equipamentos, e começar a colocar as crianças nessa vivência outdoor. E lembrando também que a vivência outdoor, às vezes ela pode ser realizada já próximo da sua casa, na cidade, você frequentando mais praças próximo de onde você mora, levando o seu filho a escutar um pouquinho os sons da natureza, desligar um pouquinho dos eletrônicos, da TV. Então começa pequeno assim e aos poucos você vai levando para campings estruturados, campings selvagens e propondo aventuras maiores também com seus filhos. Um grande abraço a todos que escutaram e obrigado demais, Fred, um abraço para você. Augusto, meu amigo, muito obrigado. Foi um papo muito especial, num momento especial, que é o Dia dos Pais. E assim como as mães, que são todos os dias Dia das Mães, com certeza todos os dias são Dia dos Pais. Parabéns, feliz Dia dos Pais. E feliz Dia dos Pais a todos que estão ouvindo esse programa, esse episódio hoje do Reset Humano. Quero deixar um pensamento muito positivo, vibrações muito boas, bons ventos e até o próximo episódio. Muito obrigado.